Olá, o meu nome é Carlos Lourenço e neste vídeo nós vamos ver como podemos analisar métricas e melhorar as nossas campanhas para podermos vender mais com menos investimento. O que eu também vou mostrar é como é que você pode colocar like neste vídeo clicando no botão abaixo e também, obviamente, subscrever no canal se ainda não é subscrito para que não perca nenhum dos nossos conteúdos, nenhuma das nossas informações super valiosas aqui no canal, onde nós passamos todas as segundas, quartas e sextas comigo, o Fábio e o Tiago. Então, neste vídeo eu vou partilhar aqui alguns pontos importantes para que você possa melhorar a sua campanha no Google Ads, especialmente se você está a usar o fundo funil, que é onde eu me vou focar agora, tá? Muita gente tem pedido este tipo de informação, como analisar as métricas, como melhorar a campanha, o que é que deve retirar, o que é que não deve retirar, o que é que deve fazer. Então, neste vídeo nós vamos analisar exatamente isso. Então, eu estou aqui a partilhar a minha tela. Aqui nós vamos começar então com o objetivo, que realmente é melhorar a campanha, tá? E nós vamos utilizar a estratégia, obviamente, com base na estratégia de fundo funil. Então aqui, com base na estratégia de fundo funil, como a gente viu no vídeo anterior, semana passada, onde eu falei sobre os vários tipos de estratégias, fundo, meio e topo, aqui no fundo funil as vendas, elas são mais precisas, elas acontecem com menos cliques, tá? Então, na estratégia de fundo funil você tem uma estratégia de 30 cliques para uma venda, que é uma estratégia bem conservadora, tá? Então, basicamente, o que quer dizer que nesta estratégia você deverá fazer uma venda em cada 30 cliques, mínimo. E é algo bem conservador, tá? Normalmente, uma boa campanha de fundo funil, ela vai fazer uma venda em cada 15, 20 cliques no máximo, então 30 cliques é bem conservador aqui. E neste caso aqui, o CPC ideal vai ser o quê? Vai ser o valor da sua comissão a dividir por 30. E se nós, já agora eu aproveito partilhar aqui também uma aqui dentro da nossa plataforma do GoRex, porquê? Porque nós temos aqui, quando você analisa um produto, né? Eu vou aqui até produtos, nós já damos esse número, nós já damos exatamente o clique ideal, tá? Então eu vou aqui até produtos e aqui em produtos você vai ter exatamente o CPC ideal para cada um dos produtos, com base obviamente na comissão e com base depois na quantidade de cliques. Então, o tipo de respondência de palavra-chave vai ser exata, quer dizer o quê? Quer dizer que se a pessoa pesquisar o nome do produto, será o nome exatamente do produto. Então, por exemplo, vou aproveitar e acrescentar aqui, nós temos exata, temos de expressão e temos ampla, tá? Estes são os tipos de correspondência atual das palavras-chave no Google, tá? Exato é o quê? Exato é quando alguém pesquisa uma palavra, então nós colocamos assim dentro da nossa campanha, palavra, então quer dizer que a pessoa na pesquisa só poderá pesquisar palavra, ok? Na expressão é quando nós colocamos assim dentro da campanha, palavra, mas isto dá liberdade para o Google fazer o quê? Se alguém pesquisar qual a palavra-chave, vai ativar o nosso anúncio, tá? Porque a palavra está dentro do termo de busca, tá? Depois, ampla. A gente coloca só assim, palavra, né? E o Google vai tentar adivinhar aqui. Por exemplo, se eu pesquisar qual o texto-chave, por exemplo, o Google pode interpretar isto como palavra e ativar o nosso anúncio, ok? É só uma explicação aqui. Voltando aqui, dentro do GoRex, nós temos aqui vários fatores. O que nós queremos ver aqui é, por exemplo, onde diz aqui sugestão de valor de CPC. Você clica aqui em cima do i e ele vai dar o valor de sugestão. No caso aqui, este aqui não tem. Aliás, não tem um CPC atribuído, então, no caso nem é CPC. Não tem uma comissão atribuída, então não aparece ali. Vamos aqui ao ClickBank e vamos analisar aqui outro. Por exemplo, este aqui, ó, o volume de busca desceu. Nós agora temos aqui uma análise. Quando mantém, não faz nada. Quando desce, aparece uma setinha para baixo. Quando sobe, aparece uma setinha para cima. Se nós clicarmos aqui, ele vai nos dizer o CPC ideal, o bom até R$18, depois intermediário que ainda conseguimos ter lucro com este CPC e depois aqui já fica muito apertado e aqui já é ruim. Aqui eu recomendo só usarem o intermediário e o bom para fazerem a venda. O bom até é com base nos 30 e depois aqui vai diminuindo a quantidade de cliques para uma venda até que fica ruim. Então vocês baseiam-se aqui neste valor que aqui está e aqui vocês podem fazer isto dessa forma ou podem fazer os cálculos manualmente, tá? Que é calcularem o CPC ideal vai ser igual a comissão a dividir por 30 cliques. Isso vai ser o CPC ideal e depois os outros é com base noutra quantidade de cliques, tá? Então este será o objetivo aqui com base que nós vamos ver as nossas métricas aqui. Então ações de otimização. Primeiro, palavra-chave, tá? Só usar exatas, tá? Isso vai fazer com que? Vai fazer com que o Google não tenha muita liberdade para tentar encontrar outros termos que provavelmente poderão não ser fundo funil, tá? Outro ponto também importante será o quê? Negativar variações fora do fundo funil, ou seja, quando vocês começam
a ter vários cliques e não estão a fazer vendas, vocês podem ir na campanha, podem ir até relatórios e insights, tá? E nos relatórios e insights vocês vão ter a opção de termos de pesquisa. Ao clicar aí, ele vai mostrar todos os termos de pesquisa que foram utilizados para ativar os vossos anúncios. E lá vocês vão ter os que geraram cliques, os que não geraram, e vocês podem negativar esses termos. Para quê? Para que eles não voltem a ser, esses termos não voltem a ativar o vosso anúncio, tá? Porque é que isso é importante? E que termos é que vocês devem negativar? Aqueles termos que não são fundo de funil, como o exemplo aqui. Vale a pena e como funciona, vale a pena o nome do produto, como funciona o nome do produto, alternativas, nome do produto. O que é que quer dizer? Nestas pesquisas, a pessoa não está no fundo de funil, ela está no meio de funil, porque ela está ainda a ponderar e a comparar soluções, tá? Então, claramente, não é os termos específicos para a estratégia que você está a utilizar e por isso você deve negativar, ok? Anúncio completo. O que quer dizer isto? Quando você cria o seu anúncio, você deve usar o nome do produto no anúncio, você deve deixar os benefícios diretos no anúncio, ter uma call to action, compre já, comece já, adquira hoje, promoção, oferta, o preço se possível, está dentro do anúncio também, obviamente o link direto para a página, não é? No caso vendas ou pré-sell, no caso dependendo do tipo de produto, ter sites links e ter outros tipos de extensões de anúncio, para quê? Para que o anúncio fique bem completo, grandão, quando apareça e ganhe mais destaque para o utilizador, não é? E o seu tenha mais cliques por isso, tá? Então isto é super importante quando você criar o seu anúncio. Obviamente, se você tiver a usar o GoRex, ele vai criar isto de forma automática, você apenas seleciona o anúncio, o produto, aliás, coloca o link da sua pré-sell e o GoRex ele trata de tudo isto. Ele apanha todos estes dados. Depois, lances. Ajustar o CPC ideal. Você deve ajustar os lances do CPC ideal. No caso, aqui no GoRex, ele já ajusta automático e também nós informamos aqui, não é? No caso, por exemplo, este produto CPC ideal é até R$18. Então, o CPC que eu colocaria no anúncio para que eu garantisse que em 30 cliques eu não iria pagar mais e iria ter uma margem para lucro neste produto, ok? Depois, outros tipos de métricas que você pode ter será, à medida que você vai tendo cliques e vendas, é usar o relatório para identificar os horários com mais conversões. Então, se você faz mais vendas, digamos, ao fim de semana, será justo dizer que você poderá baixar durante a semana o tipo de percentagem. Pode baixar 5, 10%, uma vez que não saem muitas vendas aí, e aumentar durante o fim de semana mais o seu lance para que você apareça mais vezes, porque você está a fazer mais vezes vendas durante aquela altura. Quem diz fim de semana pode dizer o horário, não é? Às vezes, vamos imaginar que as vendas saem mais na parte da tarde, então você diminui os lances na parte da manhã e à noite e aumenta na parte da tarde. Você depois vai ajustando consoante o relatório que você vai obtendo. Daí você vai restringindo nos horários e nos dias. E aumentando nos dias que são mais benéficos, ok? Depois, métricas e chave. O CPC, custo por clique. Aqui, o custo por clique, obviamente, já falei aqui, no GoRex você tem essa métrica. Se maior o CPC ideal, reduz lances, testes, variações de nome de produto com menor concorrência. Se maior que o CPC ideal, o que acontece? O CPC ideal é 18, não é? Mas ele está a sair muito mais do que o CPC ideal. Então, você tem que reduzir os lances, tá? Então, você tem que limitar os lances dessa campanha. Então, limite ao CPC ideal para ver se ainda continua a ter cliques, porque não vale a pena, eu aqui consigo cliques, mas está a pagar, vamos imaginar, pegar neste produto outra vez, eu consigo cliques, mas consigo cliques a R$50, por exemplo, e aí eu tenho cliques, não vale a pena porque se você tem cliques a R$50 e vamos imaginar que faz vendas a cada 20 cliques, então o que você vai obter aqui de lucro não vai ser suficiente, você vai perder dinheiro. Então manter sempre e respeitar sempre os números, ok? Se não teve cliques com a restrição de CPC, então aquele produto provavelmente não vai dar lucro, então não vale a pena você promover. Então, uma coisa que eu faço é, quando eu subo a campanha, no GoRex, ele limita logo no valor de CPC ideal, o que eu quero pagar por clique, tá? Então, se eu subo uma campanha no GoRex, ele vai-me logo colocar o CPC ideal, o máximo por clique que eu estou disposto a pagar, e logo aí eu vou ter essa parte tratada e não vou me preocupar com esse ponto aí de pagar a mais do que eu realmente posso para obter lucro naquela campanha. Se você tem um CTR alto, e quando eu digo CTR alto no fundo funil é acima de 5%, tá? Então você tem um bom match, você tem um bom casamento entre o quê? Entre o anúncio e a pesquisa e intenção de compra. Então, se alguém utilizou aquele termo de pesquisa e pesquisou, apareceu o seu anúncio, clicou e foi até a sua página, quer dizer que o anúncio casa muito bem com o termo de pesquisa. Eles têm um relacionamento e têm uma relação
atenção muito forte, então tá bom, ok? Se o CTR for baixo, ou seja, abaixo dos 5%, isto para o fundo de funil, atenção pessoal, para outros tipos, por exemplo, topo de funil, 2% é fantástico. Só para imaginarem. Então você vai ter que testar novos títulos. Não tem a ver com a página pré-sell, não tem a ver com a página de vendas com o produto, tem a ver com o anúncio, tá? Então vamos imaginar, você tem impressões, o seu anúncio aparece, mas não tem clique, tá? Pode ter a ver aqui outro fator também, tá? Você tem um anúncio, tem impressões, o anúncio aparece, mas não tem clique. Pode ser que os títulos não estejam bons, as descrições, ou seja, o anúncio em si, o copy do anúncio não esteja bom, ou pode ser que o termo de pesquisa não seja relevante para aquele anúncio e por consequente não seja relevante para aquele produto. Então ter atenção que também pode ser CPC baixo, ok? Então se você está a pagar muito baixo, tem um funil muito baixo para o valor de CPC daquela palavra, mas atenção, você não pode aumentar os valores de forma a que tenha prejuízo, então tem que ter sempre em consideração o valor máximo de CPC que você pode pagar para esta palavra-chave, tá? Específica. Depois, taxa de conversão. Se uma taxa de conversão esperada com a estratégia de 30 cliques será 3,33%. Quer dizer o quê? Quer dizer que você deverá ter uma venda em cada 30 cliques no mínimo, ok? Se for baixa, ou seja, se você não tiver uma venda em cada 30 cliques, então pode ser que a página pré-sell, não é? Vamos imaginar, o CTR está ok, tem cliques, o anúncio faz um match com a pesquisa, com o termo de pesquisa, só que não faz vendas, então pode ser que a página pré-sell esteja desalinhada com a pesquisa. Pode ser que a página pré-sell não dê uma continuidade ao anúncio, tá? A pessoa sinta-se que está desenquadrada, entrou numa coisa totalmente diferente. Exemplo, eu vou dar um exemplo bem parvo, só para entender, porque é bem simples. Eu pesquisei comprar batatas, eu entro na pré-sell e aparece-me sumo, né? Aparece-me suco. Não tem nada a ver com o que eu estava à procura, não é? Então pode estar desalinhado com o termo de pesquisa. Ou o produto ser pouco atrativo ou não esteja alinhado com a pesquisa. Ou seja, o termo de pesquisa na realidade não é de fundo de funil e não tem nada a ver com aquele produto. E por isso a pessoa clica, porque o anúncio até está enquadrado com a pesquisa, só que quando vai à página o produto não tem nada a ver com aquilo que ele queria. E às vezes isso pode acontecer porque tem produtos com nomes iguais ou o produto tem um nome muito genérico e um nome específico e dá o clique, CTR é bom, só que a página depois não é boa, quer dizer que aquele produto não tem nada a ver com aquela procura, tá? Ter atenção também a carregamentos de página lento, tá? Isto especialmente para quem tem, por exemplo, utiliza páginas pré-sell, a hospedagem do próprio serviço e depois tem muitos utilizadores, às vezes a página pode ir abaixo ou o serviço fica subcarregado porque já tem muitos clientes, então o melhor é você ter a sua própria hospedagem sempre, tá? Para ter a sua página pré-sell. Depois, CPC médio versus comissão, que é o quê? Se o CPC médio vezes os 30 cliques for superior à comissão, então não é viável, tá? Eu já falei isto ao longo daqui do vídeo, o CPC médio vezes os 30 cliques tem que ser sempre inferior à comissão para que você tenha lucro, ok? Então vamos imaginar, se um produto dá 3.000 reais de comissão e você pagar 100 reais por cada clique, em 30 cliques você vai ter o valor da comissão, então não é realista, você não vai ter lucro, vai ficar ali ela por ela, não vale a pena. Então se o CPC for inferior a multiplicar por 30 ao valor da comissão, aí sim vale a pena, tá? E por isso se você tem o Excel, dá logo essas métricas, você nem precisa testar, enquanto se você não utilizar o GoRex, você vai ter que ir testando e você vai vendo qual é o CPC, tem sempre que fazer todos esses cálculos manualmente, enquanto ali você já olha na tabela, vê os produtos, não é? Eu chego aqui, ele já diz, tudo que está a vermelho chumbou, o que está a verde passou, então eu consigo ver quais são os bons produtos para promover e posso depois dar uma olhada mais aprofundada, digamos assim, às métricas. Vamos imaginar aqui, vamos ver aqui, por exemplo, o Utopia Tea. Eu posso dar uma olhada aqui mais específica, ó. Baixou as pesquisas, tem aqui 1300 de pesquisa, de volume de busca, aliás, se eu clicar aqui eu consigo ver, ó, baixou em janeiro, fevereiro passou para 720, então eu consigo dar uma analisada aqui, não é? Ver as sugestões de palavras-chave, consigo ver as comissões, qual é o meu lucro, a projeção de lucro que eu vou ter com este produto, enfim, tem toda a informação aqui, a concorrência também, tem tudo aqui, não é? E eu consigo dar uma olhada rapidamente sem ter que fazer cálculos, tá? Ele já me faz os cálculos por mim.
Depois, impressões e posição média. Poucas impressões. Se eu tenho poucas impressões, quer dizer o quê? Primeiro, o volume de busca daquela palavra pode ser baixo e no caso aqui, um dos pontos que a gente já tem aqui é consegue, antes de subir a campanha, ver o volume de busca e eu aqui, se não tiver o GoRex, vou ter que ver manualmente, né? Ter que ir lá, estar a ver manualmente a busca de cada palavra e isso vou perder algum tempo, mas é possível, ok? A palavra mal escrita ou errada, ou seja, a palavra-chave, eu subi a campanha e meti mal a minha palavra-chave, também pode acontecer, ok? E outro ponto é o baixo orçamento, ok? Se eu limitar muito o meu orçamento, ele não vai ter, o meu orçamento diário, ele não vai ter a capacidade de aparecer muitas vezes, porque ele não tem muito orçamento para jogar no leilão. Então aí vai limitar as minhas impressões e por isso vai prejudicar tudo o resto. Solução é aumentar obviamente o orçamento diário, de acordo obviamente com os outros dados, comissão, tem que ter em conta o CPC do produto, médio, então você tem que fazer todas essas contas para ver se vale a pena primeiro anunciar aquele produto, uma vez que pode precisar de um orçamento mais elevado e isso tem que ser sempre considerado com base na comissão que você vai receber. Mais uma vez, o GoRex faz isso de forma automática e você consegue logo ter essa percepção ali rapidamente. Diagnóstico rápido. CTR baixo. Pode ser título fraco, termo irrelevante para aquele produto, então a ação de testar novo anúncio ou não, no caso não coloquei aqui, ou não anunciar o produto, tá? Se o termo for irrelevante. Ou mudar a palavra-chave, pode ser não a palavra-chave correta. CPC alto, concorrência é grande ou o lance está elevado, então tem que analisar se vale a pena anunciar aquele produto com base na comissão, se vai dar lucro ou não. Então aqui ajustar o lance, se houver margem, ou então buscar outro termo ou outro produto, que eu não coloquei aqui, caso o produto se ultrapassar a margem que eu tenho para o lucro, então eu vou procurar outro produto, tá? A conversão baixa pode ser o quê? Página ruim ou desalinhamento, que é o quê? O que é o termo de pesquisa não está alinhado com o produto, tá? Não é um termo de pesquisa para aquele produto de fundo de funil. A pessoa não está a tentar comprar aquele produto, não tem nada a ver, então você tem que pausar a campanha, verificar se existe um termo de fundo de funil para aquele produto ou se o termo de fundo de funil que você está a usar é o correto, tá? Mais uma vez, o GoRex faz isso de forma automática e você precisa ajustar essa parte. Caso não seja e não exista um termo de fundo de funil para aquele produto, então você não anuncia aquele produto, simples como isso, e procura outro produto. ROI negativo, CPC muito alto, obviamente, para a comissão, então se você tiver a pagar demasiado para o valor da comissão que você recebe, não é? Que foi o exemplo que eu dei há pouco, assim, exagerado, não é? De você pagar 100 reais por clique e fazer, por exemplo, uma comissão a cada 30 cliques, você vai gastar 3.000 reais e a comissão for 3.000 reais, você vai ficar até no prejuízo se você ganhar menos de comissão. Então, isso é um exemplo bem simples, obviamente, para você possa entender melhor, ok? Então aí é trocar produto, não é? Ou otimizar a página, tá? Mas aqui normalmente quando tem o CPC muito alto, você vai ter que trocar o produto, ou então utilizar outro tipo de estratégia que não seja uma página pre-sell, uma página review, aí poderá diminuir um pouco o CPC e depois nós vamos mostrar uma estratégia, eu vou gravar uma aula sobre como você utilizar então a página review pre-sell para que você possa utilizar nas suas campanhas e diminuir o CPC e também ter outro impacto aí, depois eu vou falar, não vou abordar mais aí nesta aula. Então, impressão quase zero. O que acontece? Se você não tem praticamente impressões nenhumas, pode ser a keyword esteja errada, com pouco volume, pesquisa, que seja uma palavra-chave de fundo de funil que tenha muito pouca pesquisa, então é ver o volume real dessa palavra-chave. Mais uma vez, aqui no GoRex você consegue ver isso facilmente antes de anunciar, ou pode ser questões de orçamento, tá? Mas você vai ter que ter sempre muito cuidado relativamente ao seu orçamento, relativamente à comissão que aquele produto vai lhe dar. Então, são coisas que você tem que ter ali, ajustes, não tem muita margem ali na parte do orçamento. Você não pode colocar um orçamento que mate as suas comissões, tá? E dito isto, se você seguir este passo a passo, tá? Espero que tenha gostado, você vai conseguir otimizar de uma forma bem simples e clara as suas campanhas, tá? Você só tem que seguir estes passos, ou você pode utilizar o GoRex que vai automatizar praticamente este processo e vai deixar as suas campanhas otimizadas. Você apenas tem que escolher o produto, chegar lá, vamos imaginar, eu chego aqui, escolho o produto e clico exportar e ele exporta-me o produto, a minha campanha, tá? Para o Google Ads, fica toda pronta, tá? É só fazer assim, tem a campanha pronta, está feito, tá? E é isto, espero que tenham gostado, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.